Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Eu estou gravando este vídeo hoje, no dia 27 de abril de 2024. E eu tomei a iniciativa por conta de um artigo que foi publicado no jornal O Globo pelo jornalista Pablo Hortelado. Este artigo foi publicado no dia 27, antes de ontem, no jornal O Globo. Senti necessidade de compartilhar com vocês hoje, não só porque ele reconheceu publicamente os equívocos, de forma estranha, aliás, a mídia hoje convencional vem assumindo seus equívocos. Não se sabe bem ao certo o que está motivando este reconhecimento público. Mas a verdade é o seguinte: hoje penso que nós podemos compartilhar algo sem provocar nas pessoas a ira, o ódio, sem provocar reações desvairadas. A doutrina espírita me ajudou e tem me ajudado bastante. Desde quando, com 14 anos de idade, eu comecei a estudar a doutrina espírita, primeiramente pelo livro O que é o Espiritismo, eu aceitei o necessário convite de analisar detidamente o objeto estudado, em busca da verdade. Não tenho palavras até para agradecer a Allan Kardec, a sua postura, as suas respostas, o seu método, a sua coragem de enfrentar o posicionamento daqueles que eram rotulados à época de cientistas renomados, aqueles que estavam levando consigo a verdade, que favorecia o sistema. Ele teve coragem de enfrentar aqueles que eram aplaudidos, certamente porque serviam interesses, quiçá, escusos. A doutrina espírita, Allan Kardec, o convite ao estudo, a necessidade de questionar até mesmo a ciência em seus métodos arcaicos. Pena que nós passamos por um momento difícil e que não percebemos até mesmo naqueles que são rotulados de espíritas renomados uma postura crítica, um esclarecimento, uma admoestação àqueles espíritas que se deixaram levar pelas ilusões. Aqueles que começaram a questionar, aqueles que levantavam perguntas, começaram a ser rotulados de loucos, de negacionistas. E hoje nós percebemos que muitas das teses, se não todas, apontadas por aquele que nos governou no último mandato governamental do ponto de vista federal, muitas das teses, ou se não todas, foram ou estão sendo confirmadas pela ciência. Aquela que decorre de estudo, de análise detida, não aquela que é movida por paixões, por interesses transitórios e rasteiros. Qual o motivo de afastar da vida pública determinado político? Por que ele incomodou tanto? Basta analisarmos que durante o seu governo não houve corrupção. Durante o seu governo não houve compra de votos. Durante o seu governo ele nomeou para cargos aqueles que eram competentes para exercê-lo. Mas o nosso objetivo aqui não é realçar a postura daquele que nos governou, mas sim a nossa postura orgulhosa, até mesmo quando nós reconhecemos o nosso erro, nós apontamos ele de forma dissimulada ao outro. Este artigo de Pablo Hortelado, ele que se mostrou um crítico feroz, aquele que estava na defesa da verdade, aquele que estava procurando afastar da vida pública um tresloucado, um louco, hoje, estranhamente, ele vem reconhecer
que eles não se portaram de forma devida. Aquilo que era rotulado de negacionista, anticientista, hoje nós estamos percebendo que aqueles que censuravam, aqueles que apontavam o dedo para o outro como negacionista, eles que se deixaram levar por um dogmatismo anticientífico, ou talvez abraçando interesses escusos, quiçá escusos. Era preciso muita coragem na época para que nós questionássemos. Mas eu não posso deixar de negar que, quando o presidente à época apontou certas probabilidades e hipóteses de tratamento, eu não fiquei simplesmente observando o que ele disse, eu não abracei as suas hipóteses de forma cega e eu fui à procura de estudar e me deparei com médicos corajosos que começaram no YouTube a apontar necessários esclarecimentos. Talvez por isso meu pai não tenha falecido, porque na época, consciente do que estava acontecendo, eu não esperei para que ele piorasse, para que eu levasse ele ao hospital. E eu não permiti naquelas circunstâncias, ou pelo menos, felizmente, eu tenho uma filha que é médica, e através dela, nós não permitimos, em nome de Deus, que ele fosse entubado. E se ele tivesse falecido naquele dia, naquele hospital, que sequer existia teste, ele seria apontado como uma pessoa vítima daquela doença. O esclarecimento, a sabedoria, nós não podemos nos deixar levar pelo populismo, mas também nós não podemos levar por certas afirmativas, mesmo que venha de médicos. Allan Kardec enfrentou muitas dificuldades, interesses atrozes. Allan Kardec enfrentou um sistema que não aceitava os seus estudos. Mesmo assim, ele continuou. E nós sabemos que o sacerdote não é aquele que representa a verdade incólume, como também o cientista não é aquele que quase sempre ele está correto em suas afirmativas. Nós não podemos esquecer que tanto o sacerdote como o médico são seres humanos falíveis e quase sempre eles sucumbem a interesses rasteiros. Hoje, para vocês terem uma ideia, para calar a nossa voz, eles falam que não estão censurando, mas estão apenas regulamentando, limitando para evitar um mal maior. A maioria acredita nisso. É triste perceber até mesmo entre nós espíritas, aqueles que são rotulados de espíritas renomados, que falam em congressos, eles não tiveram talvez conhecimento, ou talvez coragem para esclarecer e alertar o público. Somente depois, agora que tudo passou, eles começam a levantar algumas críticas. Agora, no momento difícil, no fervor dos acontecimentos, quase sempre todos foram levados pela ignorância ou se acovardaram. Porque saltou aos nossos olhos a manipulação, a mídia a serviço de interesses escusos. E hoje ela, de forma tímida, começa a reconhecer os seus equívocos. O tanto que a doutrina espírita me ajudou. Como o Evangelho de Jesus Cristo me ajuda para que eu tenha coragem de vencer as nossas tendências negativas, para que eu tenha coragem de vencer a minha inveja, a minha vaidade, as minhas paixões. Eu não me considero um intelectual, mas qualquer um, se tivesse um pouco de ousadia, iria perceber à época que essa doença coletiva ela foi usada para fazer, ou pelo menos alcançar, interesses políticos rasteiros. E hoje nós precisamos entender que quando um político diz algo, talvez é bem provável que seja o contrário. E quando as pessoas, ou pelo menos o sistema político, procura afastar determinada pessoa do campo político, certamente é porque essa pessoa tem a coragem necessária para vencer o sistema. Mas vamos ao artigo desse nosso irmão jornalista, Pablo Hortelano. No dia 27 de abril, como eu disse, ele publicou este relativo reconhecimento de culpa, dizendo assim: uma das consequências nefastas do antibolsonarismo é que ele distorceu o entendimento do público sobre a ciência. Está vendo?
ele distorceu o entendimento do público sobre a ciência. Eles estão percebendo isso. Isso foi intencional à época. O populismo antissistêmico que a direita abraçou é um bicho. Olha, o populismo antissistêmico que a direita abraçou é um bicho com que é difícil lidar. É anti-institucional, anti-intelectual, agressivo e selvagem. Em resumo, não sabe sequer usar os talheres. Quando chegou ao poder, ou seja, quando a direita chegou ao poder com Bolsonaro e passou a comandar a burocracia do Estado, ele recebeu acertadamente oposição. Mas, em geral, essa oposição tomou a forma de uma negação automática. Se Bolsonaro recomenda de maneira imprudente, a atitude responsável passou a ser afirmar enfaticamente o contrário. Em outras palavras, se na época Bolsonaro dissesse que a água faz bem à saúde, a oposição iria dizer o contrário. Eles queriam destruí-lo de todas as maneiras. Todavia, hoje o tempo vem mostrando que ele, se não em todas as vezes, mas ele acertou em quase todas as hipóteses. E eu sei porque ele não levava ao público as suas hipóteses de forma cega, é porque ele analisava um público especializado na área médica para que pudesse ajudar a população. E eu disse, por suas hipóteses, é quase certo que primeiro Deus, mas depois, através do conhecimento, nós conseguimos manter o nosso Pai aqui, vivo. Eles se incomodam até hoje, que eles não podem esquecer que quase todas as hipóteses que ele lançou, ele quase todas as vezes ele acertou. Mas continuando no artigo, em nenhum momento o controle do Estado pelo populismo foi mais crítico que durante a PAN, daquele momento, daquele período de fique em casa. Bolsonaro coordenava o SUS, controlava o Ministério da Saúde, a Anvisa e a Fiocruz. Um pesadelo. Eu não sei se vocês lembram que até mesmo o ministro que ele escolheu, muito embora técnico, ele começou a trabalhar contra o presidente. Ele era, de certa forma, um infiltrado que começou a trabalhar de forma totalmente contrária aos interesses da nação. Na ânsia de se contrapor às teses selvagens e absurdas dele sobre aquela doença e a PAN, deixamos de analisar ideias próximas às dele, ou que poderiam ser identificadas com ele. Isso nos levou a muitos erros na condução da PAN, erros sobre os quais ainda não nos debruçamos. Veja bem, meus irmãos, como o orgulho é um vício forte. Nem para confessar a própria responsabilidade, a culpa, ele faz assumindo seus erros, jogando a culpa nos outros. Como o orgulho é forte. E ele continua em seu artigo. Em artigo no Nexo Jornal, o médico e professor da UFRG, Olavo Amaral, chamou a atenção para um estudo da Universidade de Oxford, recentemente publicado, que avalia a eficácia daquele remédio. Vocês sabem qual é? 2. Começa com I e termina com A. O outro começa com C, também termina com A. Aquele remédio ficou tão associado ao negacionismo trumpista e bolsonarista que os
autores do estudo provavelmente acharam que não era responsável destacar esse resultado, enfatizando, em vez disso, a ineficácia para reduzir hospitalizações e mortes. Aqui é grave. Eles estão assumindo que eles omitiram informações que poderia favorecer o tratamento e reduzir o número de mortos. E aquele presidente é que é chamado de genocida. Aqueles omitiram de forma intencional a eficácia no tratamento por esses remédios. E ele continua, o jornalista. Não foi o primeiro estudo que mostrou a eficácia da IV, daquele remédio. Pelo menos 4 outros grandes estudos desde 2002 mostraram que a substância tinha efeito mensurável contra a COVID-19. No artigo, Amaral lembra que em 2021, antes da publicação dos estudos, a imprensa repetiu centenas de vezes, com o endosso dos cientistas, que aquele remédio era comprovadamente ineficaz. Ou seja, mesmo sabendo da eficácia deles, mesmo relativa, eles divulgavam publicamente que ele era comprovadamente ineficaz. Mas, se naquele momento não havia estudo sólido recomendando aquele remédio, também não havia nenhum estudo sólido provando a sua ineficácia. Tudo começou, olha que absurdo. Ele desenvolve esse texto e chega em determinado momento e diz: tudo começou com a irresponsabilidade do presidente, de Bolsonaro. Bolsonaro não dispunha de evidências científicas para recomendar aquele remédio, aqueles remédios. Só que, para se opor a essa irresponsabilidade, ainda chama de irresponsável, cometemos erro oposto. Afirmamos equivocadamente, também sem boas evidências, que a substância era comprovadamente ineficaz. Meus irmãos, nós precisamos ficar atentos com aquilo que se divulga na mídia. Existem interesses escusos, quase sempre contra o interesse do povo. Existem interesses que são protegidos, mesmo que muitas pessoas morram. Vocês lembram aquela frase? Acuse-o do que você faz. Acuse-o do que você faz. Quando se acusa alguém de na verdade, eles estão imputando a si mesmo esse tipo legal. E ele continua no seu artigo. Não foi só com aquele remédio que nós erramos, como Bolsonaro se opôs à quarentena para proteger a atividade econômica, a imprensa e os cientistas o contestaram, afirmando que a quarentena era a posição cientificamente respaldada. Veja bem, na época, através da internet, eu entrava em contato com o governo de alguns países, como Suíça, Suécia, países que estavam levando a sério aquele momento, não a serviço de interesses rasteiros. Mas qual é aquele que começou a estudar, de pesquisar na internet? Quase sempre ali debruçado sobre TikTok, sobre piadas, sobre brincadeiras. Qual é aquele que começou a pesquisar? E ele continua ainda mais. Não ficamos aí. A necessidade de nos contrapormos com vigor à posição irresponsável do Bolsonaro nos impediu de discutir com tranquilidade e comedimento em que medida deveríamos adotá-la. Como o orgulho e os interesses nos encarceram.
ele assume a sua posição irresponsável, acusando o outro de ser irresponsável. O antibolsonarismo bloqueou no debate público a discussão sobre a flexibilização da quarentena nas escolas. Olha que absurdo! O antibolsonarismo bloqueou no debate público a discussão sobre a flexibilização da quarentena nas escolas. Ou seja, para destruir o anterior presidente, eles assumiram erros e equívocos de forma intencional. Quem quer que tenha defendido a volta às aulas das crianças durante a PAN foi automaticamente ignorado, taxado de bolsonarista. Ou seja, se ele disse que aquilo era a medida certa a adotar, nós devemos dizer o contrário. Mesmo que possamos estar errados. Mesmo sabendo que nós estávamos errados. Porque as pesquisas demonstravam que em outros países esta medida estava sendo eficazmente abraçada. Não apenas não pudemos discutir na ocasião, como segue um tabu político, revisitar criticamente nossa política abrangente de aulas remotas durante a PAN. Uma das consequências mais nefastas desse antibolsonarismo é ter distorcido o entendimento do público sobre a ciência. Olha como ele reconhece o seu crime. Uma das consequências mais nefastas desse antibolsonarismo é ter distorcido o entendimento do público sobre a ciência. A ciência é feita de suposições cuja validade dura apenas até ser superada por entendimentos mais abrangentes. Em momentos de crise, quando o poder público lhe pede orientação, o que ela pode fazer é indicar o que parece ser o melhor caminho. A maneira correta de apresentar essa escolha é lembrar ao público que o caminho sugerido é apenas a melhor recomendação à luz das evidências disponíveis. Se não fizermos essa ressalva e o caminho sugerido se mostrar depois equivocado, a confiança na ciência será abalada. É claro que hoje a confiança na ciência está abalada. Não daquele que estuda, daquele que pesquisa, porque aquele que estuda, analisa, ele percebe que o ser humano, repito, antes de ser um cientista, um filósofo ou um sacerdote, ele é um ser humano, ele erra. E quase sempre ele se vende muito fácil. Este conhecimento nos leva a ficar atentos sobre aquilo que este grupo diz, sobre o que aquele outro grupo diz. Usar os nossos recursos. Durante a PAN, não tomamos esse cuidado. Olha o que ele diz: para nos contrapormos à irresponsabilidade populista, transformamos essa recomendação à luz das evidências disponíveis em afirmação categórica que se dizia científica, mas na verdade era apenas dogmática. Para nos contrapormos à irresponsabilidade populista, ou seja, para que nós possamos destruir o irresponsável, nós seremos também irresponsáveis. Isso partindo do pressuposto de que o presidente era irresponsável. Para nos contrapormos à irresponsabilidade populista, transformamos essa recomendação à luz das evidências disponíveis em afirmação categórica, que se dizia científica, mas na verdade era apenas o que? Dogmática. A ciência precisa se rever. Não é a ciência que precisa se rever, é o homem. É aquele que às vezes se deixa levar pela ignorância, pela imbecilidade, aquele que também se vende por interesses rasteiros. A ciência
ela desfruta de métodos precisos. A ciência precisa, é claro, pesquisar, observar e depois de muitos estudos, chegando à conclusão, divulgá-la. Agora, como que nós, por exemplo, eu nunca fui contra aquela decisão pública de impor a todos. Eu nunca fui contra, mas se você está diante de uma experimental, você precisa duvidar, porque uma picadinha, para que ela seja disponibilizada ao público, ela precisa estar comprovadamente mostrando-se eficaz. E até mesmo, às vezes as pessoas não acompanham, mas até mesmo numa reunião da Anvisa, eles reconheceram que não se encontrava comprovada a eficácia. A ciência precisa se rever, precisa estar aberta à contestação. E não pode se furtar em investigar uma hipótese. E não pode se furtar em investigar uma hipótese porque apenas partiu de um populista irresponsável que a defendeu. O antipopulismo, por princípio, não faz bem para a ciência e não faz bem para a política pública. Este é o artigo de Pablo Hortelado. Para que nós analisemos um artigo, nós precisamos também ter um pouco de conhecimento da psicologia humana. Como nós somos ignorantes, imbecis. Quase sempre nós sucumbimos à vaidade, à paixão e a interesses criminosos escusos. A doutrina espírita me convidou à busca da verdade, mesmo que tenhamos que enfrentar o sistema. Allan Kardec sempre mostrou o seu vínculo com a busca da verdade, a despeito do entendimento daqueles cientistas rotulados de renomados. E ainda hoje, nós vamos conversar com amigos, até mesmo espíritas, cristãos, e nós percebemos que eles não sabiam como eles ainda continuam sabendo de nada. E defendendo publicamente o caráter científico da doutrina espírita. Até hoje, os espíritas fogem de uma discussão política no meio espírita, confundindo assuntos políticos com política partidária. A maioria dos espíritas ainda não se libertou da clausura dogmática, mesmo dizendo em altas vozes que estão na defesa da pureza doutrinária e só aceitam aquilo que a ciência demonstra. E até mesmo entre nós, ninguém assume a responsabilidade. Nós precisamos de muita humildade. Humildade não é fazer caridade no centro espírita, assistência social. Isso é caridade, mas nós aprendemos que caridade material existe também a caridade moral. E a humildade é uma caridade moral. Nós precisamos olhar para nós mesmos e assumir as nossas responsabilidades e questionar, debater, mesmo que sejamos o que apontados como desvairados, como loucas. A maioria hoje dos jornalistas, eles não admitem os seus equívocos. A maioria dos cientistas renomados pela mídia também não assume as suas responsabilidades. Predomina ainda o intento de censurar, de calar a boca daqueles que são responsáveis. Predomina ainda o entendimento daqueles que se deixam levar pela vaidade e fazer parte de uma elite. Predomina ainda o interesse daquele que seja chancelado, avalizado pela elite financeira. Predomina ainda aquele que trabalha para contribuir com o enriquecimento da indústria farmacêutica. E como cristãos, nós precisamos relembrar o nosso vínculo com a verdade. Conscientizar as pessoas, mesmo que nós soframos o sacrifício. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Fiquem com Deus. Até breve.